Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje na aula, nós vamos explorar para que serve um conto de assombração. Em qual tipo de livro eu encontro um conto de assombração? Quais são os elementos da narrativa que formam um conto de assombração? Que tipo de texto é este? Então, a primeira mortinha aqui, né? É um texto narrativo, isto é, quem nos conta a história é o narrador. Por ser um texto narrativo, ele é escrito em prosa e não em verso. Por que negócio é esse de escrito em prosa e em verso? O texto escrito em verso é aquele escrito como os poemas, né? Tem estrofes, tem versos, tem rimas, eles não ocupam a linha toda. E o texto em prosa, ele é escrito na sequência da linha. Ele tem como objetivo causar medo ou susto nos leitores. Para que serve? Por que eu leio um texto deste tipo? Para entretenimento. A gente acha divertido ler e ouvir histórias que nos assustam e nos divertem ao mesmo tempo, né? Os contos de assombração vêm da época que os homens se sentavam ao redor, né, de uma fogueira à noite e a pessoa mais velha ali daquele grupo, daquela família, contava casos assustadores e as crianças iam tudo dormir morrendo de medo. Então, ela causa medo, susto, mas existe um certo divertimento nisso. E esse é o objetivo dos contos de assombração. A maioria dos contos de assombração, elas surgem da tradição oral. O que é isso, tradição oral? Tradição oral é uma história que é conhecida por um povo e ela é contada de geração em geração, de pai para filho. Normalmente, os autores que escrevem contos de assombração, eles pegam uma história de conto de assombração que é da tradição oral, que faz parte do folclore do povo de uma determinada região, e ele escreve o seu conto em cima dessa história já conhecida. E ele dá para este conto de assombração uma versão dele. Quais são os elementos da narrativa de um conto de assombração? Como que é o enredo dos contos de assombração? Os contos de assombração, eles se dividem em 4 partes. A situação inicial, onde nós sabemos em qual tempo aconteceu essa história, qual foi o lugar e quem são os personagens, né? Então, normalmente são os primeiros parágrafos do conto de assombração, mostra essa situação inicial. É bom vocês irem prestando atenção, porque depois vocês vão escrever o conto de autoria de vocês. Depois, este conto, ele apresenta uma complicação ou um conflito. Acontece algo diferente nessa história que faz com que os personagens saiam daquela situação inicial que eles estavam e eles precisam agir para resolver esta situação. A história vai se desenrolando e a gente chega no clímax, né, que é o ponto mais alto da história, né? A história ela é levada a um ponto de grande tensão ou de grande emoção. É uma espécie de encruzilhada que exige uma decisão, um desfecho. Sabe, igual quando vocês estão assistindo um filme e vai aumentando a tensão e a história vai se complicando e chega num ponto que tem que resolver aquela situação. Nos contos de assombração também é assim. Chega num ponto que a história tem que chegar ao seu final. E por último, a gente tem o desfecho, onde é apresentada a solução para aquele conflito que apareceu no conto. É o caminho para se chegar ao finalzinho da história. Eu li para vocês na aula 1, e hoje eu vou ler também, mais um conto do livro de Morte Morrida, Contos de Morte Morrida. E nos Contos de Morte Morrida, que são contos de assombração também, ele tem todos esses elementos do enredo e ele apresenta mais um elemento, né, que é a negociação. Os personagens, eles encontram com a morte numa situação e ela precisa negociar com eles. Então, eu escolhi para a gente começar essa série de contos de assombração, mais uma história hoje do Contos de Morte Morrida, do Hernani Só.